na nossa aula de história de hoje, a gente vai ler esse textinho que está na nossa apostila, tá certo? Que eu peguei do livro, e depois responder essas atividades aqui, pessoal, que fala sobre as fontes materiais e imateriais, tá bom? As fontes de pesquisa e de a gente achar documentos, imagens e também da própria cultura, tá certo? Acompanhe o texto aí, pessoal. Fontes materiais e imateriais é o título do nosso texto. Vamos ler? As fontes históricas materiais podem estar registradas em uma base física, como papel, em madeira, em pedra ou argila, ou em um meio digital, como na internet, tá certo? Então, as fontes históricas, as fontes materiais, geralmente elas têm de estar em um local para a gente poder consultar. É uma base física, tá bom? Uma base onde a gente vai e faz as nossas consultas, pessoal. Aqui, ó, base física, tá certo? São objetos como pintura, não é isso? São objetos como pintura, esculturas, tá certo? Filmes, fotografias, ferramentas, roupas, máquinas, móveis, livros, construções, documentos, como eu já falei, livros, tá bom? Documentos em papel. São tudo fontes onde a gente pode consultar, onde a gente pode pegar, ver, ler aquela coisa, tá certo? Como as pinturas e esculturas, a gente pode ver aquela escultura, aquela pintura, pode consultar, pode ver, pode apreciar, tá certo? Os filmes e fotografias a gente também não assiste, não vê, então a gente tem como ver, é uma coisa, fotografia para a gente ver e pegar, um filme para a gente presenciar as cenas, são coisas físicas. Ferramentas antigas, tá bom? Que vocês vão aprender muito mais sobre isso a partir do 4º ano, muito mais história, essa questão material muito mais forte, tá bom? Máquinas, roupas antigas, né? A questão de móveis antigos e novos, tá bom? E a própria construção, como a gente já viu em paisagens, né? Em geografia, na própria história, construções antigas, né? E novas, construções diferentes. Então, são fontes que nos trazem informações sobre o passado, né? Sobre a história mais antiga, tá bom? E temos também, pessoal, as fontes imateriais. Essas que a gente pode tocar são as fontes materiais e temos as imateriais, que são as que estão na memória das pessoas, certo? E que elas contam sobre suas experiências de vida, tá certo? Então, história que os pais, nossos avós, nossos tios, os familiares, pessoal da nossa comunidade conta e que não tem uma prova para a gente ver, para a gente tocar, para a gente observar, são fontes imateriais, são histórias contadas, tá bom? Que vem o quê? Da nossa tradição cultural também. Aí, pessoal, por exemplo, são as tradições das comunidades, como eu falei, como as festas, rituais, né? As festas da nossa comunidade e da nossa região também, como o nosso São João, tá bom? O Carnaval, essas festas que a gente tem, tá bom? Elas são fontes imateriais, porque elas vão passando para a cultura e vão sendo contadas. Algumas elas juntam o material e o imaterial. Quando é uma festa, um ritual, alguma coisa que a gente pode ver, que está registrado num filme, num vídeo, em fotos, ela é material, porque a gente pode ver e tocar, e é imaterial porque vem da cultura, da tradição popular, tá bom? Os rituais, os cultos religiosos, tá certo? As cantigas, as músicas, as lendas, né? As histórias, os mitos, as danças, tá certo? São costumes e são imateriais. Por quê? Porque são transmitidos oralmente, são transmitidos de uma pessoa para outra através de história, de contação de história, de uma informação que é passada
por boca, de boca a boca, contada de uma pessoa para outra. Uma pessoa mais velha, como a gente já viu, né? Em outras aulas de história, uma pessoa mais velha conta a uma mais nova e assim vai passando dos mais antigos para os mais novos, tá bom? Isso é as fontes imateriais, que são usadas principalmente contadas oralmente, tá bom? E que a gente aprende, mas que nem sempre tem um registro, tem fotos, tem papéis falando sobre aquilo, mas que elas estão na tradição popular, estão na nossa vida, na nossa religião, nas nossas histórias de comunidade e que são preservadas e que têm importância e são história, tá certo? Aí, pessoal, aqui a gente vê dois exemplos em imagem. A gente tem uma cadeira escolar dos anos de 1930. Olha que uma cadeira era diferente, cadeira de madeira. Ó. As que a gente tem hoje, algumas são parecidas, né? Mas essa daí, ó, é uma cadeira, né, que ela guarda uma questão de memória material, né? Porque a gente pode tocar, pode ver, né? E temos os livros, né, que eles guardam a história também. Os livros nos contam informação, nos trazem informação, nos traz história, fontes materiais. E como já falei, as imateriais é o que a gente conta histórias, que a gente ouve falar, que a gente pratica, como as coisas das nossas religiões, os rituais, as festas, e que a gente sabe, mas nem sempre tem um documento para mostrar, tá certo? Aí no textinho da nossa apostila finaliza com esse você sabia, ó, que tem a indígena aí do povo Carajá e ela tá fazendo uma boneca, tá certo? E olhem o que ela diz aí. A partir da imagem vocês depois consultem essas informações aqui, ó. Mas o texto diz o seguinte, ó. A técnica de confecção das bonecas Hichoko do povo Carajá é uma fonte histórica imaterial, porque o método é transmitido de geração para geração para as mulheres da comunidade. As bonecas são feitas em 5 etapas: extração do barro, preparação do barro, modelagem das figuras, queima e pintura. Então, essa parte aí, pessoal, como já falei, é passado de geração em geração, essa questão das bonecas, né? E elas fazem esse processo, tá bom? Que elas, como a gente viu, né, nessa leitura, tem todo esse processo de tirar o barro, de preparar o barro, modelar as bonequinhas, depois colocar para secar, né, queimar e pintar as bonequinhas, tá bom? Então ela é imaterial por quê? Porque ela tem a transmissão de geração para geração. As índias mais velhas, por mais velhos, vão ensinando aos mais novos, tá bom? E não tem documentado como fazer exatamente a boneca. Eles ensinam e a pessoa vai aprendendo a fazer. Não tem uma receita pronta de como você fazer aquela boneca. Eles já aprendem do jeito mais correto possível, entendeu? E como já falei, tem algumas fontes que tem a questão material também. Por quê? Porque essas bonecas, elas sendo guardadas, já que há muito tempo, elas podem ser expostas, virão a se tornar tradições e obras materiais. Por quê? Porque ela vai ter a prova também daquela história daquele povo, tá certo? Aí, crianças, a partir disso, vocês vão responder essa atividade aqui, ó, que diz assim: marque nas imagens o tipo de fonte de acordo com a legenda, tá bom? Então, a gente já estudou legenda, vocês vão ler, observar a imagem e ler cada legendinha que está embaixo dela, tá bom? Observa a primeira imagem e lê a legenda. Observa a segunda e lê. Terceira e lê, tá bom? E sempre fazendo assim, para poder vocês marcarem nesses quadrinhos aqui, tá bom? O tipo de fonte, tá certo? Olha, se a fonte for material, você vai colocar um M aqui. Se ela for imaterial, você vai colocar um I, tá bom? E vai fazendo esse caso. Ou então você pode pintar. As fontes materiais você vai pintar de vermelho,
quadrinho, e as fontes imateriais de verde, tá bom? Então a obra aqui passa de geração a geração, vai contando, tá bom? Que tem essa história oral que vai contando de um povo mais novo para um mais, de um mais velho para um mais novo. Vocês vão marcar em material. E que tem fonte, que tem documento, que tem imagem, que tem prova para mostrar, que tem essa questão física, vocês vão marcar o material de vermelho, tá certo? E para terminar, vocês vão pensar se na nossa cidade, na nossa comunidade, tem alguma tradição que possa ser considerada uma fonte imaterial. Se sim, vocês vão marcar qual, tá certo? Tem na comunidade de vocês alguma história que todos da sala, todo mundo da comunidade conhecem a história da nossa comunidade, tá certo? Tipo, a origem do nome da nossa comunidade, tá certo? Tipo, se tem alguma festa ou alguma celebração da comunidade ou da nossa cidade, que é uma fonte material que vai passando para o povo. Não tem prova de documento, mas todo ano, todo mundo sabe, todo ano acontece, tá certo? Pensem nisso e se tiver, vocês marcam aqui, tá certo, pessoal?